Bom, pessoal, como a gente viu na nossa última aula, a gente viu que existe um gráfico chamado PV. Gráfico PV, né? Ops, PV, né? E lá naquele exercício que a gente fez, ele falava que os gases se comportavam. Oh, meu Deus. Desculpe, apagar aqui essa porcaria que eu fiz. Se comportavam de acordo com uma curva PV, né? Como assim? O que isso quer dizer? O que o exercício queria dizer com isso? Quer dizer que para cada pressão que eu escolhia, por exemplo, essa pressão aqui, eu ia com ela até a curva e descia e achava o volume correspondente àquela pressão. Se eu escolhesse uma outra pressão, eu pego essa pressão, levo até a curva e vejo que volume que ela dá, V1, V2, né? E assim por diante. Então, com essa curva, para cada pressão, pressão 1, pressão 2, pressão 3, para cada pressão, eu consigo descobrir qual é o volume que aquele gás ocupa, né? Então, por exemplo, isso aqui a gente viu também que é dado por uma certa temperatura, por exemplo, T1. Vamos supor que supondo, vai, que isso aqui é 300 Kelvin, por exemplo. Só que se a temperatura muda, por exemplo, para 400 Kelvin, a curva ela se desloca aqui para cima, né? Então, se a curva se deslocou, então quer dizer, o que está acontecendo aqui? Quando eu esquento o gás, para a mesma pressão P1, o meu volume 1 vai ser diferente. Se eu pegar uma outra pressão aqui, o volume também vai ser diferente. Então, como é que acontece? Como é que a gente chega nessas curvas? Então, nada menos, o que a gente faz para chegar nessas curvas? A gente usa a nossa equação PV igual a nRT. Tá? Tudo parte da equação fundamental dos gases ideais. Né? Então, como assim? Como que a gente chega nessa curva? Vamos dar uma olhada bem rápida aqui. A gente viu, então, por exemplo, no exercício aqui, frequentemente a gente tem uma situação assim. Né? A gente tem um recipiente, vamos imaginar um recipiente que tenha um êmbolo, né? Um êmbolo, eu consigo mexer esse êmbolo para cima e para baixo. Tá? E aqui dentro desse espaço eu tenho um volume de gás, tá? Uma quantidade de gás. Né? Então o que acontece aqui? À medida que eu abaixo o êmbolo, o meu volume diminui e intuitivamente a minha pressão aumenta. Se eu subo o êmbolo, meu volume aqui aumenta, né? E minha pressão intuitivamente cai. Então, vamos colocar isso em valores. Né? Então, aqui dentro eu sei que tem uma quantidade de N, né, partículas de gás. Né? Então, aqui é o nosso N. Tudo isso aqui está uma temperatura T, né? Aqui nosso T. E o número N de partículas nunca muda. Tá? E a gente vai admitir que a gente sobe e desce esse êmbolo e a temperatura permanece constante. Tá? Então vamos pegar um exemplo e ver o que acontece. Vamos pegar um exemplo aqui de uma temperatura igual a, por exemplo, 300 Kelvin, né? Que é 27 graus Celsius. Vamos pegar um N igual a, vamos dizer, 10. Vamos supor que o N é constante igual a 10 mols de partículas. O R a gente sabe que é constante, 0,082 atmosferas vezes litro dividido por mol Kelvin. Sempre fiquem atentos ao R, às unidades do R na hora de fazer exercício com gases, tá, gente? Então, a gente tem a nossa fórmula, querida fórmula PV igual a nRT. E a gente tem o N, o R e o T. Então a gente sabe que o PV vai ser igual, por exemplo, aqui 10 vezes 0,082 vezes 300 Kelvin, né? Então corta 0, 0, anda duas casas aqui a vírgula,
né? Então a gente vai saber que, a gente sabe que o PV vai ser sempre igual a 10 vezes 8,2, 82 vezes, sobrou 3 aqui. Então a gente sabe que nosso PV é sempre 246. Interessante. Então, se eu sei que meu P vezes o V é sempre 246, eu posso ficar jogando valores de P ou valores de V, né? Eu ir descobrindo que valor de V corresponde àquele valor de P que eu chutei. Vamos fazer um exemplo disso que eu estou falando. Então vamos jogar aqui, ó, fazer uma tabelinha P e V, tá? Então vamos pegar uma tabelinha P e V e começar a chutar valores. Sei lá, eu vou fazer o contrário, tá? Vou colocar o P desse lado e o V desse lado. Então, V e P, tá? Então, por exemplo, se meu volume é igual a 10, qual que é a minha pressão? Então, se eu jogar V igual a 10 aqui, eu passo o V dividido aqui para baixo, minha pressão fica 24,6. Se eu jogar um volume igual a, vamos supor, 20, então vou pegar 20, passar dividido para cá, fica 246 dividido por 20. Então fica 1, sobra 4, 6, 2, 6, 0, 3, 12,3. É metade, né? Óbvio. 12,3. Se meu volume é igual a 30, quanto que dá a pressão? 246 dividido por 30. Vixe. ah, Vamos ver. 246 dividido por 3 dá 8,82, né? Então, com zero fica 8,2. Então, para 30, 8,2. Se meu V é igual a 40, vamos ver quanto que fica. 246 dividido por 4 dá 6, 60, opa, não, me enganei aqui. 6, 120,5. Então, para 40, minha pressão fica 6,15. Vou fazer um último aqui, vai, para 50. Se fosse 100, seria 2,46. Como é 50, multiplica por 2. Então fica 4,92. Vamos arredondar isso aqui para 5, né? Beleza, gente? Então, deixa eu apagar essas contas aqui. Então, eu cheguei em vários valores de P e V, P e V, P e V. Tudo partindo lá da minha equação PV igual a nRT, admitindo temperatura igual a 300 Kelvin, N igual a 10, R igual a 0,082. Tá? Então vamos ver o que acontece agora se eu jogo esses valores num gráfico. Então eu vou fazer um gráfico aqui, ó. P, V, né? Opa. P, PV. E aí vamos começar a jogar esses valores no gráfico. Então vamos supor aqui, eu tenho 10, 20, 30, 40 e 50. São os valores que eu usei que eu chutei, né, para fazer minhas contas. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando meu V é igual a 10, meu P é 24,6. Então, 24,6. Então eu tenho dois pontos aqui, né? Tenho duas coordenadas e eu acho esse ponto aqui. Quando meu V é igual a 20, meu P é 12,3. Metade aqui então, 12,3. Então eu sei que o ponto correspondente é esse aqui. Quando meu V é igual a 30, eu sei que meu P é 8,2. Então, 8,2. E eu chego nesse ponto aqui. Quando meu V é igual a 40, dá 6,15. Então, 6,15. 40 aqui. Quando meu V é 50, meu P é mais ou menos 5. Mais ou menos aqui. Ficou bem pequenininho e é assim mesmo que é esse gráfico. Quanto mais para baixo, ele vai ficando. Então, olha que legal, ó. A gente chegou numa curva, vamos traçar ela aqui. Vou até aumentar o tamanho da minha caneta e traçar a curva aqui, ó. Opa, 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 opa. Olha que legal. Então,
a gente chegou numa curva mais ou menos parecida com aquilo que a gente estava vendo ali em cima anteriormente, tá? Vamos fazer mais um teste rapidinho e vamos ver o que acontece se em vez da minha temperatura eu usar 300 Kelvin, eu usar, sei lá, 400 Kelvin. Então vamos supor que aqui eu vou agora vou usar em verde aqui uma nova situação. Temperatura igual a 400 Kelvin. Mais fácil, vai, 500. 500 Kelvin, tá? Todo o resto continua igual. N igual a 10, R igual a 0,082. Então, fazendo de novo PV igual a NRT, eu sei que o meu PV, então, vai ser igual a 10 vezes 0,082 e agora vezes 500. Como é que fica aqui, então? 0, 0 corta, ando duas casas na vírgula. Então, PV é igual a 8,2. Aliás, vamos já fazer a conta aqui. 10 vezes 8,2 é 82. Vezes 5. Então, meu PV sempre vai ser constante a... quanto que dá essa conta aqui? 410. Meu PV é sempre constante a 410. Então, agora eu vou fazer aquela mesma tabelinha que a gente viu aqui, ó, no canto esquerdo, né? Fazer uma tabelinha semelhante a essa, mas com agora o meu valor de P vezes V igual a 410 e não igual a 246 como a gente fez antes. Então a gente tem aqui ó, o nosso V, nosso P, né? Vamos chutar os mesmos valores para ver o que acontece. Ó. 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos ver quanto que vale P para cada um desses valores. Então, se V igual a 10, eu passo para cá dividindo, P igual a 41. Se igual a 20, 20,5. Se igual a 30, dá 17. Se igual a 40, dá mais ou menos 10. Vamos arredondar aqui para fazer a conta rápida. Se for 50, dá mais ou menos 8. 8,2, né? E aí, vamos pegar esses pontos e vamos jogar aqui no gráfico de novo. Vamos ver o que acontece. Então, agora, para a temperatura igual a 500 Kelvin, vamos ver o que vai acontecer. Se V igual a 10, P igual a 41. Vixe, então ó, nem vai caber aqui. Eu vou até aumentar aqui um pouco o tamanho do meu eixo aqui. Então, se V igual a 10, P igual a 41. Então, ó, meu ponto já vem aqui para cima, quando a minha temperatura é igual a 500 Kelvin. Para 20, 20,5. 20,5 está mais ou menos aqui. Eu não vou traçar, não vou escrever o número para não ficar poluído o desenho, tá? Vou fazer os pontos aqui em vermelho. Vermelho. Ok? Para V igual a 30, P igual a 17. 17 está mais ou menos aqui, ó. Né? Peraí. V igual a 17. Ficou meio ruim esse desenho, hein? Mas tudo bem. Para V igual a 40, P igual a 10. 10 está mais ou menos aqui, né? Eita, ficou esquisito esse desenho. Peraí. 24, 41, né? 20,5 para 20, 20,5 para 30, 17. Acho que tá errado. Peraí. 17 está mais para cá, assim. Deixa eu fazer melhor esse desenho. 17 está mais para baixo aqui, assim, ó. 17 está mais ou menos aqui, né? 10, 40, mais ou menos aqui. 50, 8,2. Aqui, ó, 8,2. Tá até aqui já. E aí vamos traçar esse gráfico, mas de novo, vou traçar em verde também. Então, ó, ligando esses pontos, tenho mais ou menos a curva do T igual a 500. Então, aqui nessa curva de baixo eu tenho T igual a 300 Kelvin e nessa curva de cima eu tenho T igual a 500 Kelvin. E assim por diante. Se eu fosse elevando a temperatura, eu ia ter curvas cada vez mais aqui para cima. Ou, se eu fosse abaixando a temperatura, aqui mais para baixo. Então é assim que esse gráfico é traçado. É bom saber como ele é formado, para na hora da prova você saber, então, aplicar ele melhor nos exercícios. Tá bom, pessoal?
Então, estudem. Vou resolver um exercício no próximo vídeo. Abraço.